Então, gente, essa parábola aqui nós já estamos estudando há algumas semanas e a gente já viu, né, que o rei é Deus, né? E as bodas é do Cristo com a humanidade, né? Então, ele manda os servos convidar. Então, é interessante a gente perceber esses primeiros convidados, quem eles eram. Tem uma contraposição desse primeiro convidado por segundo. Vocês lembram o segundo? Aonde ele achou o segundo? Na cidade. Acho que antes está no templo, não? Não. Não, está na saída Da saída dos caminhos, né? Muito bem. Esse é o segundo. E o primeiro? O primeiro, gente, era conhecido do rei. Então, quando eu vou casar o meu filho, eu convido aquelas pessoas que me conhecem. E quem são os conhecidos de Deus? Os religiosos. Então, os primeiros a receberem o convite é aqueles que conhecem Deus, já ouviu falar, né? Então, o que acontece? A gente vai ver, então, na parábola, que acontece que começa a inventar-se um monte de desculpas, umas desculpas escandalosas, e a gente estudou que realmente a gente é convidado e qualquer desculpa que a gente invente para não vir a trabalhar junto, né, na seara de Deus ou trabalhar vivendo o evangelho, não tem justificativo, não tem nenhuma desculpa que a gente fale que vai colar, porque todas são escandalosamente absurdas, né? E aí a gente viu que esses convidados, o que eles fizeram? Eles pegaram os servos e mataram. Então, a gente viu que o servo é aquele que leva o convite. Então, quem leva o convite para trabalhar, vamos dizer assim, para viver a doutrina de Jesus são as circunstâncias. Então, quando eu não aproveito esses convites, quando eu desperdiço o meu tempo, quando eu não atendo esse chamado, eu estou matando esse servo que trouxe o convite para mim. É uma doença, se eu vivo essa doença com revolta, ela não tem o efeito de me trazer o convite. Entendeu? Eu não recebi o convite, eu recusei o convite. Então, eu vivo, por exemplo, uma doença com revolta, a dificuldade, né? Então, tudo, o sofrimento, tudo isso são oportunidades e chamados, como também tem o chamado do amor, o chamado né, de uma página, um conselho de um amigo, um convite de um amigo, né? E a gente costuma, às vezes, a intuição de um parente já desencarnado, para a gente olhar mais para esse lado espiritual. E quando eu não aproveito essa oportunidade, eu estou matando essa oportunidade, estou matando esse mensageiro. E aí, o rei encolerizou, enviou os seus exércitos, isso aqui nós já estudamos, eu estou fazendo um resumo, tá, gente? E os exércitos, essa ira de Deus é a lei de causa e efeito, que vai destruir o que nos faz desperdiçar as oportunidades divinas, que são as estruturas, são o padrão de pensamento, o apego às coisas, a maneira de ver o mundo, isso quem destrói é o sofrimento. Então, é por isso que a gente vai incendiar a cidade, incendiar a estrutura que nos mantém nesse lugar. E aí a gente viu, então, que ele fala que os primeiros convidados não foram dignos, aí que vem, que vai às saídas dos caminhos. Então, o segundo é a saída dos caminhos. Eles poderiam ter falado na porta da cidade, podia. É porque a saída do caminho é muito importante. São aqueles que não estão no caminho do Senhor, mas já querem sair. Já não estão satisfeitos com aquele caminho. Por isso, eles estão à saída. Então, é muito importante, né? E aí eles vão junto a todos, né? Bons e maus, isso é muito importante. Olha só, convida todos. Bom, tá vendo? Eu estou falando sozinha. E a festa nupcial é a minha Siri.
ficou cheia de convidados, mas é importante a gente ver que ela convida tanto bons quanto maus, tá, gente? E aí agora a gente entra no que a gente vai estudar hoje, né? Eles não estão satisfeitos, mas eles estão quase despertando, né? O sair é um tédio, é uma dúvida se o mal compensa, já está incomodado, já não está gostando, porque enquanto se estiver gostando, ninguém te tira daquele lugar. Quando está na bonança, quebra. Na bonança. Estagnado, Já é assim, me começa. Está encostado. Não, enquanto, gente, eu estou no caminho do mal, mas eu estou usufruindo benesses, está tudo bom para mim, eu não vou sair dali. Você concorda? Dá vantagem para mim, por que eu vou sair? Vou querer sair de jeito nenhum. Mas é a hora que eu começo, por exemplo, no livro Libertação, Gregório, ele começa a ficar com tédio de ficar perseguindo as pessoas, aí ele começa a ficar em dúvida, mas será que o mal vence mesmo? Eu estou achando que o mal não vence. Parece que o mal é meio transitório e começa a ter umas dúvidas na cabeça dele. É essa hora, entendeu? Ou ele começa a ficar estafado daquilo, sabe? Estafado daquilo. É a hora que a espiritualidade pode intervir e convidar. Saturado. E aí, nós vamos entrar hoje nesse aqui, né? E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias e disse: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o, lançai-o nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Alguém tem ideia do que é essa veste nupcial? Eu tinha falado que tinha a ver com a moral, né? Sim, mas do que é a veste nupcial? Alguém tem ideia, não? E é interessante, porque ele convida os maus e convida os bons. E depois ele fala: você não pode ficar aqui porque você não tem essa veste. Então, gente, o convite implica no movimento do convidado, que vai fazer com que gere a veste. Por isso que o convite é por uma festa, mas é um convite para o trabalho, porque você tem que tecer a tua veste. Entendeu? Por isso que nós falamos no primeiro dia, o convite ele vem em forma de serviço, vamos dizer assim, Está no caminho? No caminho do Senhor, no caminho de Jesus. É um serviço para vivendo a doutrina de Jesus. Pode ser no centro espírita, no meu trabalho, na minha casa, onde eu for convidada, onde está a dificuldade. É lá que você foi convidado. Então, mas você está vendo que exige de você um trabalho de construir tua veste? Por isso que é um convite para trabalho. E esse trabalho é que vai te possibilitar de entrar na festa. Porque você vai ter a veste. Então, nós vamos descobrir que veste é essa. E aí, ele foi tirado. E aí, amarrar os pés e mãos. O que acontece se eu amarro o seu pé e sua mão? Ótimo, João. Imobilizado. Tirou a atuação. Isso chama expiação. Não, você pode dar o chilique que você quiser, não tem como sair, entendeu? Porque quando é prova, você consegue sair. Mas quando é expiação, tu não sai, não. A expiação, gente, é para espírito renitente no mal, tá? Então, vem a expiação. Aí lançam nas trevas exteriores e haverá pranto e ranger de dente. O pranto com ranger de dente é a revolta. Não é o pranto que te renova. Por isso que a gente sabe também que é expiação. Que é o ranger das feras, sabe? Quando você está rangendo o dente, é de raiva, de ódio. Esse ranger de dente é isso. Então, se você chora rangendo o dente, você está
Você está revoltado, tá entendendo? Não é o pranto que alivia o coração, não. Então, essas duas coisas é que fala com a gente que isso aqui é uma expiação. É uma dor que vem no teu caminho e você não tem como fugir. Não tem jeito. Ah, eu podia ter feito isso. Não. Aí é prova. Eu podia ter feito aquilo para evitar. É prova. Quando é expiação, você vai para a direita ou vai para a esquerda, vai cair no seu colo de qualquer jeito. Tem que passar por ela. Não tem nada que eu poderia ter feito para evitar. Tá? E aí, por último, a frase: muitos dos chamados, poucos dos escolhidos, nós vamos ter que descobrir o que é também. Isso passa pela expiação sem negar. Não, como você, às vezes, Marcelo, você não tem consciência suficiente para não reclamar. Mas o próprio sofrimento vai te trabalhando, burilando para você ver aquilo de uma outra maneira. Mas nem todo mundo entra na expiação adorando, não, a maioria entra revoltada. Agora, você pode sair revoltado. Não, aí o que acontece? O problema é o seguinte, gente: o sofrimento ele não é punitivo. Ele tem um movimento que é para você renovar algo dentro de você. Tá bom? Então, se eu estou tendo uma expiação, eu pisei na lei de alguma maneira e pisei de novo, e de novo, e de novo. Concorda? É um padrão. Aí, o que acontece? Quando eu estou na expiação, eu fico quite com a lei. Mas eu mudei? Não, eu vou fazer de novo. É esse que é o problema. Se eu não me renovo, se eu não me arrependo, eu vou fazer de novo. Porque aquilo é um padrão. Ninguém vai para expiação por causa de um único erro. Mas isso, só para saber. O que é aquilo que você falou? Que tem um que, assim, você matou ele porque, vamos supor, pegou a mulher do outro. Aí reencarna. Você quer muito assim, mas faz a mesma coisa, o outro mata. E eles ficam vai em volta, por onde diversas, fica constante, igual, né? Sim, só alternando. Voltar. E aí tem alguma explicação a ver com isso que você está falando? Tem a ver com o padrão. Porque o que acontece? Eu não fiz uma reflexão do porquê que eu matei o outro. Aí eu matei ele porque ele mexeu com a minha mulher. Não, senhor, isso é mentira. Você não matou ele porque ele mexeu com sua mulher, não. Você matou ele porque você acha que sua mulher é uma propriedade sua. Se não faz a reflexão, você não muda. Entendeu? Então, o negócio é mais profundo. Aí, o que acontece? É a mesma coisa da expiação lá, gente. A dor vem para a gente rever a nossa mente. Se eu não revejo, eu vou voltar. Então, vamos voltar aqui no perispírito, então. Vou falar com vocês que a veste é o perispírito, tá, gente? Para vocês já ficarem sabendo. Ó, o perispírito é a aparelhagem de matéria rarefeita, mas é matéria. Ela é mais ralinha que a nossa, mas é matéria. Isso, de sutil, isso mesmo, alterando-se de acordo com o padrão vibratório do campo interno. Então, é uma veste do espírito, que reveste o espírito de matéria, que ela tem a ver com o meu campo vibratório. Se eu vibro rasteiro, ele densa. Se eu vibro alto, ele fica fluido. Entendeu? Depende do tipo de pensamento e sentimento. Quanto à forma do corpo, a forma da veste, do perispírito, obedece às leis da gravidade no plano a que se afina. Então, muitos espíritos desencarnam e têm a veste densa. Ele vive aqui junto com nós. Fica esperando a porta abrir, entrar, sai, você desce escada, vive no meio dos humanos. Porque o corpo dele é tão denso quanto o nosso. E não é que as hostes celestiais são fechadas para ele. Ele não consegue subir. O corpo é denso, vai responder pela gravidade, entendeu?
E tem uns que é mais denso que o corpo físico, são os que vivem nos abismos. Consegue sair dali. Não, Consegue aí ele vai para o intraterra, os abismos, as cavernas. Porque o corpo é mais denso que o nosso. Então, ele obedece à lei da gravidade. Então, ele vai falar, nossos impulsos, emoções, paixões e virtude nele se expressam. Então, depende do que você andou pensando, do que você andou sentindo. É isso que está fazendo a tua veste. Por isso mesmo, durante séculos e séculos, demoramos na esfera da luta carnal, ou seja, encarnados, ou nas regiões que lhes são fronteiriças, trabalhando aqui com o povo encarnado, ou acompanhando eles, purificando a nossa indumentária, embelezando-a, a fim de preparar, segundo o ensinamento de Jesus, a nossa veste nupcial para o banquete do serviço divino. Entendeu? Então, por isso que o convite do banquete é um convite de serviço, para que eu possa fazer essa veste minha mais fluida, que eu já tenho ela, mas eu tenho que deixar ela mais sutilizada, de melhores pensamentos, translúcida, mais bonita. Deu para entender a veste? mais sublime. Mais sublime, né? E aqueles que não tinham veste? Não tem nenhum espírito que não tem perispírito. Não, lá na palavra. Não, na parábola ele chama atenção para um que não tinha a veste adequada, sim. Exato. Esse precisa da dor para poder fazer essa veste. Os outros estavam de acordo. Se ele não falou com os outros convidados estavam bacana. Mas ele não tinha, esse único não tinha veste. Então ele não tinha Não, ele não tinha a veste nupcial. Que olha bem, a fim de preparar a nossa veste nupcial para o banquete divino. É um perispírito que vai te possibilitar de subir a regiões celestiais para participar da festa. Todo mundo tem perispírito, gente. O problema é que o perispírito, às vezes, você está preso aqui na Terra. Você não pode subir lá para a festa. Como é que chama perispírito mais Grosseira, mais outro, mais fluídico, né? Fluídica, Como é que mais. muda isso? Aí, ó, o que ele está falando, olha aqui que ele está falando. Impulso, emoções, paixões, virtudes. É o que ou seja, autoconhecimento. Você está com raiva, aí tá. Não tem problema ter raiva, gente. Nosso... Fica tenso. E aí, depois, Não é rápido assim, não. Não. Você tem que trabalhar essa vestinha. Não tem problema ter raiva, gente. No nosso nível evolutivo, a gente tem raiva. Não pode negar que tem raiva, não. O problema é descobrir por que você ficou com raiva. O autoconhecimento vem disso, do gatilho. Então, quanto mais eu reajo, Mônica, menos eu me conheço. Só que na hora que eu tenho a reação, é a oportunidade que eu tenho de me conhecer. Então, vamos supor, eu estou conversando com você e falo algo com você, e trem te toma aquela raiva. Aí você presta atenção o que ela me falou que deu gatilho. E é esse o que ela falou que vai fazer o processo de autoconhecimento em mim. Aí eu vou tirando o gatilho. Da próxima vez que alguém tocar nessa ferida, a raiva já vem controlada, vai vindo menos, isso vai sendo diluído. Isso é um processo. Agora, o perispírito, ele não é tanto assim. É na insistência, é a média dos seus pensamentos. Eu posso, por exemplo, chegar aqui, ficar a tarde inteira orando no centro, mas o resto da semana. Então, a média do negócio é que vale. Ele não é tão assim instantâneo. O trabalho social ajuda. Ajuda, com certeza. Sai a gente do egoísmo, né? Faz isso, o autoconhecimento. Sim. Mais o autoconhecimento. Sim. Meditação, oração. Isso. E testar com os outros, né? Porque é com o outro que você faz o teste. É isso. Aqui no centro espírita é até mais fácil, né? Porque está todo mundo isso. mesmo Da sombra.
Mesmo assim, É isso que ele está falando aqui, a explosão minha, que aí eu falo, depois eu falo o que eu falei. Falou porque alguém tocou na tua ferida. O importante é você identificar que ferida é essa. É o que ele está falando, é a sombra. Por que chama sombra? É que está no meu inconsciente e eu desconheço. Por isso que chama sombra. Tá bom? Deu para entender a veste? Gente, são vidas. Eu vou sutilizando esse negócio, é vidas, entendeu? A reencarnação vai burilando. Vai burilando. Ninguém vai para a festa lá no céu nessa encarnação, não, bem. Você vai ter que vai lá, demora. O importante é querer ir. Eu recebi o convite, eu quero ir. Agora eu tenho que fazer minha roupinha. Né? se você estiver na estrada, já tá bom. Tem que entrar na outra Na estrada, no Na caminho. No caminho. Estrada não Tem vai que estar entrar de na médico. cortada. Se o pneu furar. Ô, Valquírio, Destruir minha vez. se o pneu furar. Então, gente, aí agora a gente vai ver, então, para nós que a gente não. O problema, gente, é o seguinte: a gente está nesse caminho de tentar nos conhecer. Quando isso não acontece, às vezes a gente precisa do burilamento, de amarrar pé e mão, às vezes da dor, né? Isso tem gradações, né? Porque quando fala amarrar pé e mão e ranger é o grau extremo, mas a gente tem umas dorzinhas menor que vai visitar a gente e ajudar a gente a tecer essa veste, tá? Parar para pensar. Então, vamos lá. Em face do inevitável processo da inevitável, tá, gente? Todo mundo tem que reencarnar. Uma hora em outra, tu vai ter que reencarnar. Tá vendo, gente? As experiências iluminativas apresentam-se diversificadas, proporcionando ajustamentos e recomposições que facultam o crescimento interior. Não é, gente? Se eu vou reencarnar, eu já estou tendo pelo menos uma consciência, ou alguém está planejando para mim, o propósito é crescimento, não é para você errar, o propósito é para você melhorar, para você reajustar, recompor relações, ir em frente, refazer laços. Nesse capítulo tem lugar a presença do sofrimento, como resultado dos atos praticados anteriormente, e que deixaram marcas infelizes pelo caminho percorrido. A gente age contra a lei, isso marca o espírito, mas aparece no perispírito como uma cicatriz, tá? Naquela zona correspondente aonde eu ofendi a lei. Então, vamos supor, eu ofendi na área da paixão, do amor, da traição, vai ser no cardíaco. Mas eu ofendi na área de maternal, vai ser no chakra básico. E aquela região ali. Tá? Tem essa relação. Sempre tem relação. Então, isso é que ele fala. Fica essas cicatrizes, mas pensa bem, não é no perispírito que está gravado, porque o perispírito é igual essa tela do computador. Está gravado no HD. Correto? Não é na tela. Ele aparece na tela, mas está gravado no HD. Isso é importante a gente entender, porque quando eu mudo de mundo, eu mudo o meu perispírito. Então, era fácil. Eu mudei de mundo, renovei o perispírito, aí estava novinho de novo. As cicatrizes apareceram todas, entendeu? Mas está no espírito, o espírito joga, exatamente. Então, se aparece na tela, igual você está vendo essas imagens aqui, mas está aparecendo no perispírito, mas a gravação está no HD, que é no espírito, tá? Tudo bem. Está na nuvem. No espírito. Por isso é que você, mudando de planeta, você não vai desaparecer essas marcas suas, não. Chega lá, você vai fazer o perispírito, tchum, vai aparecer as marcas de novo. O HD é o perispírito, a nuvem é que é o... Não estou pondo nuvem, não. HD, gente, é o HD é do computador, a fica lá na nuvem. Você troca de computador, eu troco HD, mas... Não, mas aí é muito sofisticado esse trem da nuvem, vamos mais simples.
Está no HD do computador. Eu apaguei e saiu da tela. Quando eu ligo, ele aparece na tela, mas ele não está na tela, ele só está aparecendo na tela. A nuvem se complicou muito. Aí já está um pouco mais complicado. É a dor da dobra da cerviz dos soberbos, demonstrando-lhes a fragilidade com a qual opera, e que a força do que se parecem constituir nada mais é do que capricho do egotismo que os elege como centro da vida, portanto, credores exclusivos de tudo em detrimento do demais. Então, o que ela está falando? O problema nosso desse egotismo, de achar que eu tenho direito a tudo em detrimento dos outros, essa cabeça levantada do soberbo, a dor vai acabar com tudo isso. Porque na hora que está sofrendo no hospital, gente, todo mundo vira um carneirinho. Inclusive, entre os médicos tem um ditado. A hora que começa a queixar do hospital, está na hora da alta. Porque antes de quando ele está sofrendo, já começa a queixar, arrumar problema. Quando está lá sofrendo, tudo um anjinho, tudo carneirinho. Eu tenho uma antipatia de uma frase. Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Tipo isso, né? É isso. O problema é achar que é o filho que tem mais direito que os outros, né? Então, ela fala que a dor vai acabar com isso tudo. É isso que ela está dizendo. Já vai atingir o orgulho e o egoísmo, que é a chaga de tudo, né? Nessa conceituação primária, ocultam-se muitos conflitos que não foram solucionados e pressionam o homem na direção da conduta presunçosa em realizar. Então, o que ela fala, gente? Eu sou presunçoso, é um sintoma de algo que eu tenho escondido dentro de mim, de conflito que eu tenho dentro do meu inconsciente. Em razão dos medos inconscientes que lhe remanescem, ora mascarados de poder e querer. Então, eu estou na presunção, eu estou nesse jogo de poder e de tudo para mim, e, na verdade, eu tenho dentro de mim conflitos que envolvem muitos medos, insinuando de maneira sutil a angústia, a melancolia, a solidão, a ansiedade, que se instalam, fragilizando e empurrando para comportar. Ela está falando como é que a gente chega na doença física, tá? Ela está falando o processo, qual que é? Para comportamentos patológicos, quando ainda não é possuidor de sentimentos relevantes, tornando-se mais perverso e insensato. Então, tudo começa com um conflito que eu tenho dentro de mim, que eu não quero olhar, e isso vai se mudando sentimentos, pensamentos, e isso vai escorrer pelo corpo, porque o que eu não escuto, o que eu não me atendo, escorre pelo corpo. Dizem que é 3 vezes que dá o aviso para o ser. O inconsciente fala com você 3 vezes antes, você não ouve, ele escorre pelo corpo. Eu não sei quem contou. É nesse momento que as enfermidades orgânicas ou psíquicas se instalam. Eles falam que são 3, que é como um chamado de uma angústia, de uma dor, de uma inquietação, desse conflito que você vê e você não quer escutar. E aí essa energia tem que sair por algum lugar, ela sai no corpo. Essa repetição. Essa repetição, sim, porque isso é um momento, né? Que aí, o que acontece? Eu tento fugir desse conflito, ela está falando através do poder, né? Através do poder. E é isso que vai dar mais desequilíbrio ainda e acaba nessas enfermidades orgânicas ou psíquicas, né? Por isso que é bom você perguntar, quando você está com uma enfermidade, que você fala muito, para quê? O que ela está convidando, qual a mudança que ela está trazendo. Né? Isso. Não é porquê. Para aqui. Viu? O porquê você só vai saber depois de morrer. Porque a gente sabe da lei de causa e efeito, né, gente? Claro que a gente sabe, mas o porquê, o que aconteceu assim, a linhazinha ali, você não sabe. E nem vai saber enquanto estiver encarnado. Pode supor, né? Pode, você não vai saber. É esquecimento.
mas o para quê, ela tem uma finalidade. Ela quer te levar a fazer algum movimento. É isso que você tem que descobrir. E aí ela te ajuda nesse bordado aí da veste. Ajuda. Exatamente, ó, produzindo sofrimento que supunha nunca teria que experimentar. Isso é, se eu acho isso, então eu estou meio que inflado, né? Eu estou naquela arrogância, né? Eu estou no poder mesmo, eu estou podendo, demonstrando que é constituído da mesma argamassa daqueles ao qual vilipendia e maltrata. Ou seja, tu vai virar pó igualzinho. É isso. Desacostumada ao flagício da aflição, porque escondido nos gozos aparentes e ilusórios, cerca-se de cuidados extravagantes e superlativos, sem que tenha diminuído os gravames como qualquer outra pessoa a quem jamais considerou. Ou seja, a doença vem para te mostrar que você é humano. Então, te tirar daquela posição, aqui no caso que ela está descrevendo, a posição de achar que você tem mais direito que os outros, que você é diferente, e você vai para esse lugar de poder. É isso que ela está falando, tá? Ela está estudando um movimento humano de querer o poder, usar o poder, né? Reflexiona em torno de existências perversas, ela está falando disso, tá, gente? De ditadores e chefes cruéis que desfilam na história e Veloaz, caso não tenha sido apeados do poder temporal pelos seus coetâneos, quer dizer, se ele não perdeu o poder em vida ainda, ele vai viver enfermidades prolongadas e deploráveis, anulando-lhes toda a potência e fera, né? Entende? Fera, toda fera. Então, ela está falando, ela está estudando essas pessoas que ficam no comando, os grandes ditadores, ela está mostrando o processo de adoecimento nesse lugar de muito poder e de exploração do outro. Que a dor vem para ensinar para ele, né, que ele é humano como todo mundo, né, se tirar desse lugar. Então, ela dá um monte de exemplo, vai chegar lá. Mulheres e homens milionários que jamais se detiveram a pensar que eram humanos sujeitos às mesmas condições dos pobres e miseráveis, que sem sequer contemplaram durante a saga dos seus triunfos de mentira, reduzidos ao abandono, esquecidos e desconsiderados pelos antigos fanáticos, que o seguiam em delírio, afundando no poço de depressão terrível ou efadindo-se do corpo de nefasto suicídio. Então, a Joana está pegando os exemplos sociais nossos dos grandes, vamos dizer, triunfadores do mundo, né? E que, no final, ou perderam o poder em vida, ou, no final, acabaram abandonados ou sob doenças graves, exatamente para trazê-los para o lugar de humanos. Né? Ela fala para a gente examinar a história. Ou acaba se suicidando. Né? Artista e executivo famoso, que desfilaram nos veículos da fama e da glória, inesperadamente reduzida à condição de párias. Isso aqui com a internet está facinho. Um dia você é o do Borogodó, no outro dia você está cancelado. Pelas quedas da bolsa, ou seja, perde dinheiro, e pelos problemas de crise financeira, que periodicamente demonstra a debilidade das construções econômicas do mundo, padecendo insuportável situação de desespero e revolta que se consomem. Entendeu o ranger de dente? Ou desespero e revolta. Você acha que as construções econômicas, as crises financeiras, ele não pôde prever. E a vez estava todo garantido aqui, invisto ali, invisto cá, invisto. É um negócio. É uma rasteira. É uma rasteira. E é de tudo, por exemplo, teve um boom da imobiliário dos Estados Unidos, um monte de gente teve, não, imóvel é garantido.
teve da Bolsa, tanto de gente. Entendeu, gente? É isso que é esse movimento. Então, ela fala desse movimento nosso de sair e de querer o poder, o uso do poder, de exploração do outro, e depois tem essa dor que vai te trazer, e por situações que você não sabia que aconteceria, não tem como você prever. Nada. Martelando incessantemente a sensibilidade obnublada, o sofrimento exerce a função de buril. Isso para eles e para nós, tá? Que é trabalho envoltório grosseiro, no perispírito, a fim de fazer brilhar a gema preciosa que se encontra oculta no cerne, facultando-lhe a luminosidade para a qual está destinada. Então, é isso, gente. O sofrimento vem para ver se a sensibilidade da gente desperta, né? E ela dá esse exemplo aí dos grandes triunfadores do mundo que tiveram passado também por grandes dores para acordar. Mas que o sofrimento tem essa função aqui. Nosso perispírito. E, por fim, a mensagem, né? O sofrimento, silencioso ou não, realiza o mistério de contribuir para a felicidade do ser humano, facultando entender a pequenez perante a vida e a imperiosa urgência de alcançar o equilíbrio. Para a gente se encontrar no nosso lugar. Não tem nada que mostre que a gente é mais humano do que sofrer, gente. Põe a gente no lugar da gente. Função purificadora exerce a dor no espírito. Purificadora. É a mesma coisa do fogo lá na cidade. Apresentando-se outros níveis de harmonia e de bênção que os êxitos terrestres não conseguem igualar. Nunca os ultrapassam. Então, não tem... Tem coisas que a dor desperta em nós que nada mais consegue despertar. Quando seja visitado por qualquer sofrimento, procura descobrir qual a mensagem que te traz, qual a razão que se reveste, analisando-te e dispondo a tua aceitação. Então, é essa. Então, se a gente está muito fora da gente, quando vem o sofrimento, a reação da gente é da revolta, é do choro com ranger de dente. Mas é o que ela fala, tem uma mensagem essa dor. E uma delas é colocar a gente no lugar da gente. E aí, o nosso lar, nós temos aqui uma conversa do André Luiz, onde ele vai trazer para nós o seguinte: as religiões do planeta convocam as criaturas ao banquete celestial. Em sã consciência, ninguém que se tenha aproximado um dia da noção de Deus pode alegar ignorância nesse particular. Incontável é o número dos chamados, meus amigos. Mas onde os que atendem o chamado? Não são muitos os chamados e poucos os escolhidos? É isso que nós estamos entendendo aqui agora. Com raras exceções, a massa humana prefere ascender a outro gênero de convite. É o que a parábola fala. Aí vem as desculpas, multas para não atender. Então, muitos são chamados, né? E todo mundo aceita o convite. Gasta-se a possibilidade nos desvios do bem, agrava-se ao capricho de cada um, elimina o corpo físico a golpes de reflexão. Olha eu matando o servo, que veio me trazer o convite do banquete. Resultado, milhares de criaturas retiram-se diariamente da esfera da carne em doloroso estado de incompreensão. Multidões sem contas erram em todas as direções nos ciclos imediatos à costa terrestre, constituída de loucos, doentes e ignorantes. A maioria recusa o convite. Acredita, porventura, que a morte do corpo nos conduziria a plano de milagres? Somos compelidos a trabalho ásperos, a serviço pesados, e não basta isso. Se temos débito no planeta, por mais alto que ascendamos, é imprescindível voltar.
para retificar, lavando o rosto no suor do mundo, desatando as algemas de ódio e substituindo por laços de amor. É isso que é tecer, porque o perispírito é reflexo do espírito. Então, é isso que é deixar a peste mais límpida. Esse trabalho áspero é voltar para poder refazer os laços que nós rompemos com as pessoas. É isso aqui que é nosso. A gente acha que morreu, acabou, né? Acha que morreu, acabou. Mas vai descobrir a verdade, né? Não seria justo impor a outro a tarefa de moldar o campo que semeamos em espinhos com as próprias mãos. Caso dos muitos chamados, meus caros, o Senhor não esquece homem algum, todavia, raríssimos homens o recordam. Sou eu que me escolho. São muitos os chamados e poucos os que se escolhem para responder ao chamado. E Emmanuel vai falar isso para a gente. Ó, todos somos chamados para a construção do bem de todos. O bem de todos, não é o bem meu, não, tá? O bem de todos, segundo as leis de Deus. Muito fácil reconhecer os escolhidos. Os irmãos que recusam trabalhar permanecem chamados, compreendendo-se que a justiça divina ignora privilégios. Todos aqueles que se decidirem a servir são escolhidos, por efeito da própria escolha. Então, muitos são chamados. Agora é fácil você saber quem se escolheu, efeito da própria escolha. Não existe privilégio. Então, gente, trabalhando para ele mesmo. Para nós mesmos. Então, o importante é a gente entender que toda essa parábola que nós estudamos, ela começa assim. O reino dos céus é semelhante a uma bodas. Então, Jesus contou isso tudo para nós, para nos mostrar uma característica do reino dos céus. Alguém conseguiu captar que característica é essa? Porque a bodas, o casamento, ele usou tudo isso porque eu não conheço o reino. E ele está querendo me falar algo a respeito do reino. Alguém sabe o que foi? A moral de tudo isso? O reino dos céus é semelhante a quê? Pensa na bodas, há uma festa que o rei chama, você não quer ir, tem a ver com o convite. Ele está fazendo para você algo do reino que tem a ver com o convite. Aí outro mata o servo, aí o outro vai, não tem a veste. Então, o que ele está falando, gente, que no reino do céu, você está vendo a festa lá? Você não está lá porque é uma escolha sua, não tem privilégio lá. É isso que ele está falando. O reino dos céus não tem privilégio. Então, quando você vê um anjo, você vê um espírito puro, um doutor Bezerra, um doutor Bittencourt, aquilo não foi privilégio, não. Aquilo foi ele que construiu aquela... Eles não desprezaram nenhuma das oportunidades dadas, né? Exatamente. Então, a parábola fala a respeito disso. Quem vai estar na boda e quem não vai estar. Depende de você. Você recebeu o convite. Todos os filhos de Deus recebem o convite. Agora, você que se escolhe estar lá ou não. É essa moral. Então, isso, gente, é muito importante, porque em outras denominações religiosas se acha que o anjo Deus fez o anjo, porque eles não acreditam na reencarnação, nem na evolução. Então, Deus fez o anjo, fez Jesus Cristo e fez eu ferrado. Entendeu? E a gente entendendo a evolução e a reencarnação, a gente está entendendo a bondade de Deus. Então, quando eu ver a festa no céu, eu não estou lá por opção de quem? Não por privilégio. Então, né? Tem então minha. Porque agora que está dando para entender É o livre-arbítrio. essa explicação da parábola. Mas Porque o sem convite, essa explicação, não dá para mas o convite já estava feito. Você vai, aceita. só do sem reencarnar. Só de se reencarnar, né? O convite é feito.
O que você fala, Marcelo? O livre-arbítrio é seu. Muitos os convidados e poucos se escolhem. É isso aí. Então, gente, vamos fazer nossa oração. Então, no caso, eu tenho uma doença crônica e ela tem crise. sim, E ela volta. Então, é muito doloroso. Sim. E outras pessoas também têm, como até diabetes, né? E essas crises, tem que fazer meditação sobre ela? Por conta que tudo é oportunidade de se conhecer, gente. Tudo é oportunidade de se conhecer. Tudo na vida, tudo. As dores, as crises, as doenças crônicas, todas são oportunidades. nada é por acaso. Nada é por acaso. Tudo é convite para a gente se olhar. Até a doença crônica, ela está estabilizada, é uma oportunidade. É uma doença que me limita a fazer o quê? O que ela está querendo me dizer? O que ela me impede de fazer? O que ela me obriga a fazer? Isso é uma mensagem. Então, gente, vamos fazer nossa prece, que eu tenho que encerrar, tá? Está na nossa hora. Então, vamos agradecer Jesus. Hoje a gente conclui